meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. Nosso objetivo aqui é te incentivar a cultivar o teu jardim, o teu lugar secreto com Jesus. E esse episódio só está sendo possível graças ao Estúdio PTF. Então, se você quer serviço de fotografia, de filmagem, de estúdio, é só você clicar aqui embaixo no Instagram deles para você ir lá com eles, tá bom? E eu já quero começar pedindo para o nosso convidado de hoje se apresentar, né, para as pessoas. A gente quer te conhecer. Olá, meu nome é Akin Dias, sou esposo da Débora Dias, nós temos uma filha chamada Áquila. Nós estamos congregando atualmente no Bola de Neve, né? E estamos aqui junto com a Kati para falar um pouco de Jesus, que é o nosso objetivo todos os dias, né? Falar um pouco mais do amor de Deus, da graça de Deus. Amém, eu acho que é isso. Glória a Deus. E eu queria começar perguntando de você, Kim, se você nasceu em um lar cristão, né? Como que foi a sua infância em relação a esse contato, assim, com o evangelho? Certo. Eu não nasci num lar cristão, como dizem, né? Evangélico, mas católico, né? Então, considere que é um lar cristão, sim, mas não propriamente dito assim por conta do termo, né? Mas a minha família, né, tanto meu pai quanto minha mãe, católicos, então todos os filhos, né, foram criados católicos. Eu sou o mais novo de 3 filhos e o meu pai é amazonense, minha mãe paraense, e se encontraram aqui em Manaus, né, tiveram seu casamento e nós fomos para Balbina, né, onde meu pai trabalha, inclusive até hoje. Então lá a minha família foi formada, né? E eu creio assim que foi realmente um guardar de Deus do que a gente vai falar aqui nesse podcast, por tudo que Deus fez ali naquele local, das inspirações que ele me deu ali. Você é filho único? Tenho mais 2 irmãos, né? Graças a Deus. E assim, a gente tem pregado a mensagem para eles, né? Porque eles ainda precisam conhecer a Jesus verdadeiramente, vamos dizer assim. O tempo de Deus vai chegar para eles, certeza. Né? Em nome de Jesus. E como que foi, assim, o seu encontro, assim, com Jesus? Com quantos anos você tinha quando isso aconteceu e como que foi, né? Eu acho bem interessante porque são coisas que acontecem na nossa vida e a gente precisa ter uma sensibilidade espiritual e às vezes acontece só depois pra gente ver o que Deus estava falando conosco lá atrás e falar, cara, era Deus que estava falando comigo e eu não estava dando ouvido. Então, para mim, foi muito isso. Eu vejo dentro da minha trajetória de conversão, né? Eu me converti com 18 anos, né? Então, o que aconteceu é que a minha família era católica, então todos os domingos, né, religiosamente, nós estávamos lá na missa, né? Lá em Balbina, nós frequentávamos a missa todos os domingos. E ali eu comecei a ter um entendimento, né, de quem era Deus, ainda que muito básico, né, mas entendendo que existia um Deus, que Deus estava ali com a nossa família, que a Bíblia era a palavra de Deus realmente, e isso fez uma enorme diferença na minha conversão, porque eu tomei isso como uma verdade absoluta na minha vida. Então, assim, na minha trajetória, vez ou outra eu conto isso, eu assisti os filmes, né, e tudo mais, isso mexia muito com o nosso emocional, né, e eu cria que a palavra de Deus era do começo ao fim, já existia ali tudo o que a gente precisaria saber. E uma vez eu acho que eu vi um filme chamado Apocalipse, falando como que ia ser o fim do mundo e tudo mais, e eu falei, não, eu vou ler a Bíblia, né, porque lá tá escrito. E aí o primeiro livro que eu li na minha vida, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, não entendi absolutamente nada, né, mas eu fui lendo ali, eu falei, e eu li ali os capítulos 21, né, 20 e 21, falando sobre a volta de Cristo, sobre a Nova Jerusalém, e ali foi uma esperança no meu coração. Eu falei, bem, pelo menos no final a gente vai estar com Jesus, então eu tô feliz, eu quero estar com ele. Então, a minha trajetória foi meio que aí. Só que durante toda essa desde os 8 anos, eu acho, depois desses 10 anos,
A minha mãe sempre gostava de ouvir louvores, principalmente quando a gente fazia viagens de Balbina para Manaus, Balbina, né? Futuramente, quando a gente teve um carro, ela colocava o louvor todas as vezes que a gente ia. Não tocava outra música, era só louvor. E ela pedia proteção pra gente ir, né? E várias vezes, Kátia, várias vezes eu achava incrível. Eu não entendia o que era aquilo. Porque às vezes estava tocando louvor, meus irmãos estavam dormindo, só eu que estava acordado. E eu começava a chorar. Chorar assim. E eu nem entendia por que eu tava chorando. Sim. Eu ficava. Mas sim, eu ficava até falando pro Senhor, mas por que eu tô chorando? Assim, eu, tipo, não tô emocionado, não tô triste, não tô nem muito alegre. Eu só tô ouvindo louvor e eu tô chorando aqui. E hoje eu entendo que era o Espírito Santo que estava alimentando ali a minha alma. A minha alma tinha sede de Deus, né? E aquilo mexia muito, né, com a minha alma. E durante essa trajetória, né, até os meus 18 anos, né, eu fui um atleta, então, graças a Deus, por conta também de Balbina, era um local, assim, excelente para se conviver com a família, era uma comunidade, então todo mundo conhecia a vida de todo mundo, era um lugar muito puro, muito guardado por Deus, então eu vejo que Deus me guardou muito da malícia do mundo, né, de roubos, assaltos, enfim, de várias coisas que existem numa grande cidade e que às vezes numa comunidade, por estar longe, estar um pouco afastado, eu fui muito privado de várias coisas assim do mundo, vamos dizer assim, mas experimentei algumas coisas, bebida depois ali nos 17 anos, mas eu sempre tive um coração, né? Deus sempre colocou isso no meu coração, talvez por realmente estar indo ali para a igreja. Então, Deus sempre colocou no meu coração que eu precisava conhecer Ele, e eu tinha sede disso. Mas, por conta da minha família, que era bem católica, né, principalmente a minha mãe, então ela teve muitos maus testemunhos, né, dentro de casa, inclusive, né, de alguns parentes. Então ela não gostava de crente, né? Não gostava de crente de jeito nenhum. Foi uma grande decepção para ela várias vezes, algumas coisas. E aí, só que eu sempre tive esse desejo de conhecer a Jesus, de ir numa igreja evangélica por querer saber o que tinha ali. Até o dia, né, em que eu estava namorando, né? A minha namorada, minha ex-namorada ali, era uma desviada, né? E o que aconteceu, assim, basicamente resumindo, foi que Deus me ganhou por pelo dízimo. Porque eu era uma pessoa bem avarenta, queria só ganhar dinheiro, que o meu pensamento era ter dinheiro, era ter muito carro, era ter uma grande casa, era conquistar o mundo, né? E o meu pensamento era só isso. E ela foi usada por Deus, falou assim, aqui... Ela via, né, que eu tinha um interesse por Deus, mas sempre tinha essa questão. Ela desviada, falou, aqui tu quer ser abençoado? Eu, bênção financeira, né, somada com Deus, então, pô, tá tudo certo. Claro que eu quero. Eu falei, então começa a dar teu dízimo. Aí eu falei, mas como que é isso? Ela me explicou e tudo mais, eu falei, tá bom, vou começar a dar meu dízimo. Tirava ali... Tinha um dinheiro, separava o dízimo e começava. Durante 3 meses eu fiz isso. Só que eu nunca pisei na igreja evangélica, nunca fui. Até o dia que, né, Deus me despertou, vamos dizer assim, colocou na minha mente, olha, vai lá, por que não vai lá? E aí eu, no meu coração, falei, não, eu vou lá ver onde é que eu tô investindo o meu dinheiro, né? E aí, quando a gente marcou e tal, não, vamos lá e tal, que eu quero conhecer. Eu sempre tive o desejo de conhecer como é que era, né? Porque a liturgia da igreja católica eu sempre achava muito monótona, né? Aquele negócio bem, né? E aí, cara, quando eu cheguei na igreja, aquele negócio totalmente diferente, né? Uma liberdade em adoração, em louvor, e pessoas levantando as mãos, né? Se entregando ali. E na época era a Assembleia de Deus, onde eu fui, e foi a chegada de um encontro com Deus, né? Então, assim, o pessoal chegou naquela animação, gritando, louvando, todo mundo, assim, realmente, assim, sabe, cheio de Deus. E aí eu lembro, assim, do pastor, um monte de gente já em volta dele, né, louvando e tal. E ele fez um apelo, assim, bem simples, ele falou, olha, Deus está te chamando agora. Né? E tinha um monte de gente, eu falei, Senhor, será que é comigo isso, né?
Eu falei, rapaz, se for, não for, eu quero ir. Aí eu peguei e saí. E fui. A minha ex-namorada tava do meu lado, chega, me olhou assim, e, né? E quando eu vi, a família dela toda tava desviada e todo mundo voltou pra Jesus. Olha, né? bem. Então foi aí que realmente começou a minha trajetória com Cristo. Legal. E a partir daí você já começou a congregar? Como é que foi esse processo? Porque a sua família era católica, né? E eu passei por isso também, né? De os da própria casa não aceitarem, né, essa mudança. Então, como que foi isso, né, pra você? A minha conversão, ela foi muito radical. Eu sempre fui muito intenso em várias coisas, né? No esporte, eu sempre fiz esporte na minha vida, então eu sempre queria estar em primeiro lugar, então eu me dedicava muito, eu me entregava muito para tudo, né? E com Jesus, que eu, naquele momento, quando eu aceitei a Jesus, realmente, né? Quando eu falei, Senhor, eu vou assumir este compromisso. Só que interessante que quando eu fui lá, né, passou toda aquela animação, já me apresentaram ali uma pessoa, olha, ele que vai caminhar contigo, teu discipulador. Eu falei, amém. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus, o que eu fiz mesmo? Que ninguém explica às vezes, né? Mas assim, eu sabia no meu coração que eu tinha assumido um compromisso com Deus. E que aquilo era muito sério. E que agora a minha vida não poderia ser a mesma. Eu não poderia tomar as mesmas atitudes. E assim, eu simplesmente fiz tudo que no meu coração poderia afastar Deus de mim. Então, joguei CD, joguei revista, joguei tudo, parei de jogar videogame. Se for assim, eu falei, eu só vou ler a Bíblia e orar agora. Acabou-se, meu negócio vai ser esse agora. E assim, graças a Deus, Deus colocou essa pessoa, né, o meu discipulador, meu líder ali na época. Ele era um homem cheio de Deus, fome da Bíblia, né? Fome de Deus também, então casou certinho. E assim, eu colei nele e assim, foi realmente algo que Deus preparou, porque eu queria viver isso intensamente. E Deus, pela vida dele, proporcionou isso. E dentro de casa, né, eu fiquei naquela... né, como é que eu vou contar para minha família, né? Porque eu sabia que minha mãe, né, principalmente a minha mãe, só que depois até minha tia que estava em casa, ela mora no Pará, mas minha tia estava em casa. No dia que eu cheguei, ela falou, Kim, depois de algumas semanas eu contei para ela, né? Ela falou, Kim, naquele dia que tu chegou, eu percebi algo diferente em ti, né? Eu vi um brilho assim em ti e tal, e assim... não sabia, depois que ela me contou, né? E ela falou, já sabia que tu tinha tomado uma decisão, né? E é bem importante isso, né? Porque toda decisão, principalmente espiritual, ela reflete, né? E pessoas que muitas vezes são sensíveis, elas conseguem ver isso. Então, eu tive esse embate, vamos dizer assim, com a minha mãe, porque ela não tinha um bom testemunho, né? Então, o que aconteceu foi que ela começou a infelizmente ser usado pelo inimigo, né, para tentar frear algumas coisas que eu gostaria de fazer na igreja, né? Mas como eu tava muito naquele primeiro amor, eu ficava até 11 horas na igreja, meia-noite conversando e querendo falar com as pessoas, né? Então, dentro de casa, minha mãe geralmente ela sempre fala, olha, não chega cedo, não vem muito tarde, olha, com quem que tu tá andando, não sei o quê. Só que ela já não me olhava mais assim como vamos dizer assim, um filho, aquele filho menor, né, cuidado e tudo mais. Ela fala, pô, agora meu filho é crente, agora ele vai se tornar a mesma pessoa que as pessoas que eu conheci, né? Mas assim, esse não era, na época não era o meu pensamento. Falei, olha, eu tenho que assumir um compromisso e agora eu vou viver isso. Mas confesso que por conta desse primeiro amor, lógico, né? É necessário muita sabedoria para lidar com isso, né? Não sei se você já se converteu, não sei se você está nesse primeiro amor, peça muita sabedoria de Deus para você também não machucar as pessoas de casa. Porque depois que eu tive essa radical conversão, eu queria falar que tudo era pecado, entendeu? Né? Tudo era pecado. Falava, não faz isso aqui, que isso aqui é pecado, tá na Bíblia, olha aqui. Eu ainda pegava o versículo e colocava assim na mesa, né? E era muito duro, né? Sim. E as palavras de Jesus não eram duras no espírito, né? Na alma, mas ele falava com mansidão, né?
Ele era manso, tinha amor, né? Ele tinha amor. Então eu não tinha ainda esse amor. Meu amor era um amor destrutivo, vamos dizer assim. Então eu não media as palavras. Eu falava que era pecado, que tinha que se converter e que tinha que se voltar para Deus. Falava isso para os meus irmãos, falava isso para os meus pais, os meus amigos. Eu praticamente abri mão mesmo. Tipo assim, eu nem sentia mais necessidade de estar com eles, que eu queria estar com os amigos de Jesus, estar dentro da igreja, estar realmente com aqueles que serviam a Deus. Então, esse foi o início da minha trajetória. Sim, muito bom, glória a Deus. E é interessante a gente tocar nesse ponto, né, desse início da conversão, quando a família também não é cristã e não aceita, é sobre a gente entender que aquilo que a Bíblia fala de a nossa luta não ser contra carne e sangue. Exato. Então, se você é menor de idade, porque quando eu vim para Jesus, eu era menor de idade, eu tinha que estar sob aquilo que a minha mãe me conduzia, que eu morava com ela, né? Então, várias vezes eu recebi essa orientação, olha, obedeça, tudo bem, vamos orar, entendeu? Deus vai fazer, Deus vai mover, e realmente Deus movia, né? Minha mãe falava assim, você não vai para a igreja hoje. Meu e acabou com o meu dia. 10 horas da manhã ela falava isso pra mim, acabou com o meu dia, pronto. Fiquei muito arrasada. Aí dava, tipo, quase o horário do culto, que eu acho que era 7h30 na época, né? Aí eu ia lá com ela assim, mãe, será que eu posso ir? Aí ela deixava, entendeu? E, tipo, sem brigar com ela, sem gritar com ela, porque a gente não tinha um bom relacionamento. Então, tipo assim, várias vezes eu agia assim, mas sem nesse contexto de igreja, sabe? Sem estar cristã, sem ser cristã. E aí, dentro dessa realidade, as pessoas que estavam me orientando, elas foram me orientando dessa forma. Então, se você tá nessa fase, cara, não entra numa briga que não é sua, essa briga é do Senhor. Então, deixa ele lutar por você, deixa ele te guiar, né? Usa os nossos exemplos aqui para você aplicar na sua vida dessa forma, né? Tipo, Jesus, eu não tenho como resolver essa situação, então resolva você. Até se você já for maior de idade, se você namorar com seus pais, se o seu marido, sua esposa, enfim, entrega essa pessoa, essa vida, essa circunstância para o Senhor, sabendo que é Ele que vai tocar, que é Ele que vai convencer, que é Ele que vai fazer. Não deixa isso se tornar uma pedra, sabe, na tua vida, no teu relacionamento com essa pessoa e no teu relacionamento com Deus. Pelo contrário, que tudo isso se torne um testemunho para a glória dele. Então, é muito você permitir que o Espírito Santo te guie nessa fase da sua vida. Exatamente. E aqui você falou um pouco sobre você ter sido atleta durante muito tempo, né? E é interessante trazer isso para a igreja, né? Porque a gente sempre fica muito assim, tipo, atleta? Como assim? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa sua história. Legal. Inclusive eu trago muito isso dessa disciplina do atleta, vamos dizer assim, né? De ser... Eu obtive essa disciplina realmente fazendo, né, esses esportes, né? Tendo foco, tendo determinação, inclusive questão de identidade. Me fortaleceu muito o esporte, porque lá com meus mais ou menos... Eu sempre joguei bola na minha vida. É brasileiro... normal, né? Brasileiro, né? Nato, sempre quis ser jogador de futebol, então quis ser jogador de futebol, né? Meu intuito era morrer lá dentro do campo. Cara, eu quero ser jogador de futebol, se eu morrer dentro do campo, pra mim é a melhor coisa, né? E aí, aconteceram coisas aí, não fui jogador de futebol, mas migrei ali pro judô, lá em Balbina tinha uma academia, né? Chamada Shogun, e ali começou poucas pessoas fazendo ali judô, né? E aí o meu irmão começou primeiro. E aí eu via meu irmão indo toda vez, né? Aí à noite, geralmente, a gente fazia alguma atividade, mas eu fazia às vezes antes. E ficava esse tempo livre à noite. E a minha mãe sempre nos incentivou, principalmente no esporte, a estar realmente gastando energia ali, né? Estar desenvolvendo as habilidades que a gente tinha. Então, ela sempre nos incentivou muito, né? E aí, eu comecei ali no judô, né? Com mais ou menos uns 10 anos, 11 anos. Lembro até hoje, a primeira competição que eu participei da minha pesagem, porque o judô, né? Assim como vários esportes de luta, né? Por idade e pesagem, né? E eu acho que eu tinha mais ou menos 10 anos e o meu primeiro campeonato era até 31 quilos, né? Eu pesava menos do que 31 quilos. E ali eu comecei a trajetória e durante aí praticamente, eu acho que 12 anos eu fiz judô, né? Ingressei, realmente fui mudando, fui me aperfeiçoando, né? Ganhei
pelo menos 3 vezes o campeonato estudantil aqui do Amazonas, Legal. né? Por conta disso, consegui fazer viagens, né? Primeira viagem para Minas Gerais, né? Competindo pelo estado, representando o estado, Legal. né? Fiz algumas representações também em outros estados. E também, paralelo a isso, eu gostava muito de esporte, então meu irmão, novamente, né? Foi pro handebol, e aí eu fui juntamente com ele também depois pro handebol. Nós competimos em alguns campeonatos brasileiros aí de subdivisão. Mas a minha vida toda, junto com praticamente meu irmão, sempre foi nessa linha de esporte. E, assim, a gente sempre foi, graças a Deus, muito bem naquilo que a gente fazia, né? E, graças a Deus, também, por conta disso, a gente teve uma saúde muito, muito boa também, né? Inclusive, falando de saúde, querer contar essa parte, porque com mais ou menos 8 anos, né? Eu acho que talvez foi uma das decisões, eu acho que foi até minha conversão, agora que eu lembrei agora, acho que você vai ficar gravado, então acho que o Espírito Santo quer falar com alguém. Eu tava num momento muito delicado da minha vida, eu tive uma pneumonia com derrame pulmonar, né? Foi muito sério, né? Só que no meu coração não era tão sério. A minha mãe sabia que era muito sério, que eu poderia morrer, né? Fiquei internado, né, no Hospital Adventista. Meu pai fazia parte da Eletronorte, então tinha plano, né? Graças a Deus. Deus proporcionou isso e a gente ficou ali no Hospital Adventista, um ótimo hospital, inclusive. E os doutores ali, o doutor, não lembro o nome dele, eu acredito que seja crente também. E aí ele sempre estava ali com a gente, né? Só que ele ia fazendo todo o tratamento, porém não tinha resposta. Meu corpo não estava respondendo e eu estava com muita secreção, já cuspindo sangue e tudo mais. Mas assim, no meu coração estava tudo tranquilo. Eu falei, uma hora eu vou sair daqui. Só que uma noite o Espírito Santo me visitou. E hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Que me visitou. Que tava todo mundo dormindo, eu já tava, né, medicado ali com todas as medicações. Minha mãe tava dormindo do lado, era um apartamento, e eu tava dormindo sozinho na maca ali, né, na cama. E ali eu nunca gostei de dormir muito cedo, então tava ali pensando em outras coisas. E aí veio realmente a realidade, né? Tava no hospital, tava bem ruim, e eu pensei assim, poxa, pode ser muito sério isso. E se eu não acordar amanhã? Uhum. O que acontece com a minha vida? E eu fiquei pensando nisso. Foi um pensamento muito rápido, mas eu fiquei pensando, e se eu não acordar amanhã? E agora? O que eu vou fazer? E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, minha vida é tua. Se eu partir amanhã, eu só quero estar contigo. Virei pro lado e dormi. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, né? Mais ou menos nessa idade. E graças a Deus, eu melhorei muito rápido, assim. Era para eu passar 14 dias, se não tô enganado, passei 7 dias, saí e graças a Deus tô saudável. Então, não sei qual é o momento que você tá passando, não sei se você tá no leito, não sei qual é o momento da sua vida que você vai assistir isso. Mas saiba que Deus, ele pode te visitar em qualquer momento. E que existe um momento na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão do que a gente vai fazer realmente se a gente morrer amanhã. Então, eu espero que você entregue a sua vida a Jesus. Que você realmente confie nele. E que ele realmente tem muito mais para lhe dar. Ele tem uma vida e que não é somente essa, é uma vida eterna. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Eu queria aqui que você falasse um pouco pra gente sobre relacionamento com Deus, né? Uhum. Eu acredito que o que sustenta a gente na presença dele é esse relacionamento. É a gente Com entender certeza. que ele é um Deus pessoal, que ele quer estar conosco, né? A gente entende que Deus, ele é onipresente, então ele já tá aqui, mas é diferente você entender que você pode acessar, que você pode ter essa intimidade, né? Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco como você faz hoje em dia pra você cultivar esse relacionamento, não perder isso. Porque vamos ser bem sinceros, né? A gente tem uma vida corrida, né? Hoje vocês têm uma filhinha de 6 meses, né? Tem um casamento, tem a igreja, tem várias coisas. E a gente precisa pedir estratégias de Deus para que a gente consiga se manter nesse lugar, nesse lugar secreto, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente. Bem, como eu falei, eu sempre fui muito intenso, então sempre fui muito entregue, então, e também por conta do esporte, um pouco disciplinado. Então, quando eu me converti,
eu tinha uma disciplina mesmo. Eu falei, agora é Jesus na minha vida, não quer nem saber das pessoas, não quer saber de filho. Aquele relacionamento que tu tinha, tu terminou. Aí ele foi se acabando, né? Porque a gente até manteve a santidade e tudo mais, mas inclusive ela via coisas dentro da igreja, né, que não estavam boas. Depois eu fui descobrir que realmente não estava. Ela foi se afastando da igreja. Eu falei, não, vou permanecer na igreja porque eu ainda não tô vendo nada. E aí a gente finalizou, né, terminou o nosso relacionamento e eu continuei a caminhada com Jesus. Então, desde o começo, eu sempre fui assim, eu vou ficar com Jesus, né? Então, logo no início ali, inclusive, eu me determinei, né? Falei, olha, eu cheguei em casa, eu só vou orar e ler a Bíblia, entendeu? Eu falo com minha mãe, oi mãe e tal, tudo mais, mas eu vou me determinar. Então, eu passava ali horas e horas, entendeu? Lendo, às vezes... orando, chorando, ouvindo louvores, me derramando ali, principalmente no primeiro amor. Mas como todo mundo sabe, aquela paixão, aquele fogo, ele fica muito alto, depois ele vai diminuindo, mas a gente precisa manter essa chama acesa. E não existe nenhum outro método a não ser as disciplinas espirituais, que é a palavra, a oração e somado também ao jejum, né? Então, assim, eu me determinei realmente a ficar orando, lendo, e depois eu comecei a fazer jejuns também. Então, até hoje, eu mantenho essa questão no meu devocional, né? Falando principalmente no início, quando eu me converti, eu fui muito entregue, né? E ali... Eu me dediquei muito à igreja, né? Servindo a igreja, servindo os irmãos, querendo entender, ficando parte, realmente fazendo parte ali junto com a liderança, estando muito próximo deles. O primeiro encontro que eu fui não foi encontro com Deus, porque eu chorei pro meu líder que eu queria ir para o encontro de adoradores. Só que ele falou que era só para quem tinha mais de 1 ano de crente. Eu tinha uns 3 meses. Oh, meu Deus. Né? E eu falei... Poxa, mas por favor, pede lá, pastor, que eu quero ir, porque eu ia passar 3 dias, imagina, o cara tá no primeiro amor, querendo ser entregue, vou passar 3 dias isolado ali, só adorando. Eu falei, não, eu quero viver essa experiência. E graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro que o dia que eu cheguei lá no encontro, era um encontro de adoradores, então a ministração só sobre adoração, que era adoração, e muitos louvores, muita entrega, né? Eu era muito novo, então quando eu entrei lá, eu lembro hoje que era Fernandinho que tava tocando, mas não sabia nenhum louvor. Eu não sabia cantar nenhum louvor. Então, mas eu falei, eu tô com meu coração aqui, eu vou adorar. E eu começava a orar, Senhor, eu te entrego meu coração, Senhor, eu tô aqui para me render a ti. Então, eu fiquei ali, né, e foram 3 dias maravilhosos, lembro até hoje. Até porque foi nesse dia, não lembro o dia, eu fico maravilhado que as pessoas falam, olha, em 99, no dia 6 de não sei o que, eu não consigo, ainda não tenho essa capacidade, né? Mas foi nesse dia, né, nesses 3 dias, no último dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha, né? Foi... o pastor tava ali orando, né? Só que eu tava tão cheio de Deus, assim, que quando o pastor tava orando, ele falou assim... a gente vai orar agora para quem quiser ser batizado, quem tem esse desejo e busque e tal. E eu falei, Senhor, eu tô muito cheio, eu tô muito grato. Então, assim, se o Senhor quiser, bem, se eu não quiser, eu não tenho mais nem o que pedir do Senhor, que eu tô muito grato. E aí, eu comecei a orar, né, agradecendo a Deus, eu não tava nem buscando, né? Mas eu tava com meu coração muito entregue naquele momento e o Espírito Santo usou, pastor, olha, se você não tá pedindo, peça, porque o Espírito Santo quer lhe batizar. Aí eu entendi naquele momento que era para mim. Eu falei, então, Espírito Santo, se tu quiser, eu tô aqui. Eu desejo também ser batizado. E ali, momentos depois, eu fui batizado. E aí, realmente, é um marco na vida do crente. Então, se você que ainda está nessa busca, eu fiz a minha busca aqui, eu falei bem simples, parece que é muito simples, né? Mas cada um tem o seu processo. Sim. Né? Cada um vive o seu processo. Sim. Mas
continue buscando. Se você tem esse desejo, se você e esse desejo parte do Espírito Santo também, continue buscando esse batismo com o Espírito Santo, porque realmente faz muita diferença na vida, né, no relacionamento. Porque a partir disso também, Kátia, já voltando pro devocional, eu li a palavra, eu orava, mas ninguém falou para mim que eu não poderia orar em línguas, né? Para mim fazia muito sentido, fazia muita parte, porque eu li lá na palavra dizendo, olha, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, né? Sim. E é o Espírito Santo que está levando as palavras. Então eu falei, olha, eu vou ficar aqui meia hora só orando em línguas. E eu ficava ali, às vezes, cronometrado, mas às vezes eu passava, né? Eu ficava ali fluindo, né? Mas o meu devocional, muitas das vezes, tem esse princípio também de orar em línguas, né? De estar fazendo esta oração, que é o Espírito Santo que me edifica. Então, até hoje, eu ainda faço esses devocionais. Atualmente eu trabalho numa empresa, né, que tem que trabalhar ali 8 horas, mas graças a Deus, nessa empresa eu tenho 2 horas de almoço, né? Apesar de ser perto de casa, mas eu almoço ali mesmo na empresa. Então, dessas 2 horas, 1 hora, às vezes 1h30, eu me dedico a ficar concentrado ali, lendo a palavra, orando, louvando a Deus. Às vezes vou para uma sala separada, né? Inclusive, já chamei algumas pessoas para também, se quiserem, né, estar ali. Mas eu faço isso geralmente à tarde e também à noite, quando, né, eu chego em casa, né, falo com minha esposa, né, brinco com a Áquila, né, nossa filha, e depois, né, um pouco mais à noite, eu novamente desejo, porque assim, eu amo muito Jesus, eu quero muito Jesus até hoje, e eu quero mais Jesus, né, e para mim, estar nesse lugar não é um fardo, não é uma questão de, eu tenho que ir, né? É porque realmente eu sei o quanto que o meu coração deseja estar ali, né? Assim como no meu primeiro amor, um período da minha vida eu me desviei, né? Dos meus 21 até os praticamente 24 anos eu me desviei. E eu falei assim, eu quero voltar àquele primeiro amor, mas que ele não seja um fardo e nem que seja somente uma disciplina, que às vezes é precisa disciplina. Mas que seja realmente aquelas vezes onde eu estava no ônibus e eu contava os minutos para chegar no meu quarto e orar e me ajoelhar. Então, até hoje eu ainda tenho esse desejo. Às vezes, quando na vida agitada, né? Às vezes acontece eu chegar um pouco mais tarde em casa, de estar na igreja e tudo mais. Mas, às vezes, meia-noite eu chego em casa e falei, eu tenho que passar pelo menos 10 minutos com o meu amado. Tenho que passar pelo menos uns 15 minutos com ele. Sim. E pra mim é exatamente isso que você falou, sabe, Akin? É aquela frase bem coach, assim, quem quer dar um jeito. Vida com Deus é isso, gente. Se a gente quer, a gente vai dar um jeito. Exato. Eu lembro que pra eu começar a cultivar esse relacionamento com Deus, eu orei e falei pro Espírito Santo assim, Espírito Santo, chega. Eu não quero mais ser essa pessoa que lê a Bíblia assim uma semana direitinho. Pá, 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 pá. Depois, parou um dia, não conseguiu, pronto. 2, 3 meses sem ler a Bíblia, sem orar direito, sem ter um tempo com Deus. A minha vida era assim, essa oscilação, sabe? E aí eu falei assim, não quero mais, preciso de uma estratégia. E a primeira estratégia que ele me deu foi de acordar mais cedo e ter um tempo com ele antes de ir trabalhar. Depois eu não conseguia mais fazer isso, então eu comecei a ter um tempo com Deus no carro, na ida pro trabalho e na volta do trabalho. E hoje em dia, se eu não consigo naquele horário específico, né, que eu incluí na minha rotina, eu dou um jeito. Porque pra mim não vale mais a pena, não existe mais outro lugar. É como você entender que só o Senhor te preenche, sabe? Que o Senhor possa hoje trazer esse entendimento ao seu coração, só Ele te preenche. Então vale a pena eu dar um jeito, vale a pena eu sacrificar. Vale. Quantas vezes, quando a gente tem esse entendimento, quantas vezes a gente abre mão da nossa carne? Poxa, está cansado, a gente tá ali, às vezes foi um dia horroroso, mas a gente tira 10 minutos que seja pra ter esse tempo com o Senhor, sabe? Se você só pode hoje 10 minutos, não ache que é porque é pouco que você não pode fazer. Exato. Faça com esses 10 minutos, mas faça. Exatamente. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração dessa maneira. Isso é cultivar a intimidade, sabe? Isso é você entender que você tem acesso a esse lugar. Exatamente. E antes da gente terminar, Kim, eu queria que você pudesse deixar pra gente, aqui pros nossos queridos e amados espectadores, 2 conselhos pra gente manter uma vida no secreto. Pra mim, eu acho que a igreja dos últimos dias
dias vai ser uma igreja de secreto, uma igreja tão intensa, que vai ser como a igreja primitiva. Que era tão intensa que a pessoa passava assim, o outro era curado, os demônios eram expulsos. Por quê? Porque existia uma intimidade profunda e intensa. Exato. Então eu queria que você deixasse esses 2 conselhos aí pra gente. Legal. E eu acredito, inclusive, Kátia, que isso já está acontecendo, né? Porque eu tenho ouvido vários podcasts, rios, né? Várias coisas, e eu vejo muito falar sobre isso, sobre o lugar no secreto, e ele é importante, né? Assim como também na nossa rotina, né? Nós estarmos com Jesus na nossa rotina também, ao trabalhar, ao sair, ao voltar para casa, tudo mais, mas existe um lugar realmente que é separado, que é o lugar secreto, que é o lugar onde nós nos dedicamos com todo o nosso coração a Jesus, e esse lugar é maravilhoso. 2 conselhos, se eu pudesse dar 2 conselhos. Primeiro, não ache que o tempo é pouco, mas vá mesmo assim, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja 10 minutos, ainda que seja 2 minutos. Faça realmente, esteja no local, naquele local, no seu lugar secreto, porque faz toda a diferença, né? Claro que isso não pode se tornar uma rotina, né? De, não, só vou 2 minutos, só deu 5 minutos, só deu 1 minuto, só deu 10 minutos. A gente precisa, sim, ter essa disciplina de falar, não, eu vou separar. A exceção, né? Não é regra, é exceção. Então, esteja com Jesus, né? Coloque realmente no seu coração um tempo, né, específico, trabalhe isso realmente. Eu acho que é o primeiro conselho que eu posso dar da minha vida, né? Espero que se aplique a você, mas escolha um tempo, né, um horário e um local determinado para estar com Jesus, porque ele vai lhe encontrar ali, né? Assim como você está indo ali, na verdade ele já está ali. Então, acho que é o desejo de Deus a gente estar ali. E eu acho que é a mesma proporção que a disciplina, né? Que essa é uma questão de disciplina, mas seja intencional. Porque às vezes a gente quer fazer muito pelo nosso sentimento. E o nosso sentimento, ele nos trai. O nosso sentimento, ele é muito altos e baixos, ele tem muita distorção. Às vezes a gente tá com raiva. Eu já passei meia hora com Jesus com raiva, mas eu tava ali. Às vezes eu tava só sentado, tava até calado, mas eu tava ali naquele local. Então seja realmente intencional de ir até Jesus, de ir até o lugar secreto, de falar o que você tem que falar. Se você tá com raiva, fale para Jesus que você tá com raiva. Senhor, eu tô com raiva, né, das pessoas, eu tô com raiva de mim mesmo, que eu não consigo fazer um devocional, que eu não consigo, mas me ajuda. Peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda de Deus, porque eu acho que esse que é a máxima. A gente sempre tem que depender do Espírito Santo. A gente sempre tem que depender de Deus, porque até a palavra de Deus diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Até o desejo da gente ir, parte dele mesmo. A gente só precisa corresponder. Então, eu espero que você também corresponda àquilo que o Senhor está falando no seu coração. Se às vezes é acordar de madrugada, se for realmente uma necessidade, se o único momento que você tem é meia hora antes de você ir do trabalho, porque depois que você chega em casa, você chega morto de cansado, só quer realmente tomar banho e dormir. Então, acorde 20 minutos mais cedo, esteja naquele local, leia a palavra de Deus, se alimente dessa palavra, esteja com Jesus, porque isso não faz uma diferença na sua vida, né? Que isso vai te deixar uma pessoa melhor, isso vai te dar mais bens. Na verdade, isso é uma transformação do nosso ser. É o Senhor que vai nos transformando. Deus não quer que você melhore. Deus quer que você seja transformado na imagem dele mesmo, né? Então, acho que esses são os meus 2 conselhos. Amém. É isso. E eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de que a gente não pode depender da nossa vontade pra gente buscar ao Senhor. E quando eu falo de buscar ao Senhor, é ser intencional nessa questão que o Joaquim tá falando. Porque a gente não vai ter vontade muitas vezes. A gente não vai querer fazer. A gente vai estar cansado, a gente vai estar chateado, a gente vai estar triste. Todo mundo vai ter dias bons e maus e dias normais. E se a gente for sempre depender da nossa vontade, a gente não vai ter uma vida com Deus. A gente não vai para os cultos, a gente não vai caminhar com pessoas de Deus. A gente só vai fazer o que a gente quer. E não é assim que funciona. Nós somos adultos, né? Adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que é necessário ser feito. Isso é ter maturidade, né? Exatamente. Eu acho que é um tempo, sabe, da gente entender isso e ser levado para
nesse lugar de maturidade na intimidade com Deus, sabe? Sem intimidade com Deus, a gente não vai conseguir ficar de pé. Exato. Não é verdade? É verdade. Aqui, eu quero te agradecer muito por esse tempo Eu que aqui. agradeço, Vamos Kátia. combinar em outro momento pra gente fazer um podcast de casal, que eu sei que a Com galera certeza. quer. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Amém. Em nome de Jesus. E que você possa ter sido tocado de alguma forma pelo Senhor e ter sido edificado. E se esse episódio te abençoou, não esquece de compartilhar com alguém, de se inscrever nesse canal e de dar um like. Que o Senhor te ajude a cultivar o seu lugar secreto com Ele.